Olá, gente, tudo beleza? Bom, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a curiosidade do cinema, o que seria o início exatamente do cinema. Mais ou menos em 1895, os irmãos Lumière, Augusto e Luiz Lumière, criaram o cinematógrafo. O que seria cinematógrafo? Seria aquela máquina que produzia filmes, imagens, né? E as imagens numa velocidade grande, ela acaba se tornando um filme. E a proposta deles era exatamente isso, era vender a máquina. Seria uma coisa de passar, divulgar e vender a máquina. Então, eles lançaram um filme chamado A Saída da Fábrica, e o outro foi a chegada do trem, né, na estação. E o engraçado é que a chegada do trem foi uma coisa assim muito como se fosse um principal filme deles, porque quando passou no cinema, as pessoas não sabiam, não tinham noção, aquilo dali era uma coisa fantástica, né? Uma imagem que saía de uma máquina e parava numa tela imensa, né? Então, quando eles viram aquele trem chegando na estação, eles se assustaram, saíram correndo da sala, né? Era uma coisa incrível, naquela época não se imaginava isso. Então, segundo o que dizem, o cinematógrafo não foi criado por eles, né? Foi criado sim por Leon Boyle, né, em 1892. Porém, assim que ele pediu a patente, eles também pediram a patente, como se tivesse criado aquilo. E até hoje tem essa confusão, né, de quem criou realmente o cinematógrafo. Bom, quem se destacou foram os irmãos Lumière. Porém, bem depois, eles conheceram um rapaz chamado Georges Méliès. Pois é, Georges Méliès. Georges Méliès é considerado o pai do cinema. E ele foi uma vez, mas sua esposa, né, no dia da apresentação desse cinematógrafo, né, pelos irmãos Méliès, Lumière, no caso, desculpe. Eles foram para essa exibição, que era uma exibição para mostrar aquela máquina, né, que produzia filmes, produzia imagens que se movimentavam. Na época era muito diferente isso. Então ele foi, mas sua esposa assistir. Quando ele terminou, ele achou aquilo ali fantástico. É, que coisa linda, que coisa. O nome disso é o que? Cinema, né? E aí ele conversou com os irmãos e pediu que se juntasse a ele para produzir cinema, para produzir filmes. E eles falaram que não, que isso não interessava, não, que o objetivo deles era aquela máquina, só vender, né? Então, não tinha objetivo, que cinema era uma coisa que não tinha futuro, não ia para lugar nenhum. Então, eles rejeitaram esse convite. E ele comprou essa máquina e resolveu produzir filmes, né? Então, o primeiro filme dele, de Georges Méliès, foi La Voyage de la Lune, que é a viagem para a Lua, né? Então eles foram para a Lua, eles criaram essa imagem de que o homem foi para a Lua, né? E ele era mágico, ilusionista, né? Ele era mágico, ilusionista. Então o que é que ele fez? Ele colocou efeitos, né? Nos filmes, e ele é o pai dos efeitos, que hoje em dia você vê muito em filmes, aqueles efeitos fantásticos, aquela coisa de você pular num lugar e cair no outro, tipo Matrix, essas coisas todas. Naquela época não existia, não tinha um programa que fizesse isso, como faz hoje. Hoje você está num lugar, num estado, numa rua, num bairro, você dá um pulo e aparece em outro estado e outro país, né? E antigamente não tinha isso. Então, o que é que ele fez? Ele era mágico, ilusionista. Ele usou essa arte dele dentro do cinema e começou a produzir filmes que hoje em dia, quando você vê, por mais que você ache aquela coisa de dizer, não é um filme de Hollywood, mas é um filme que naquela época não existia nada
dessa parafernália toda e, no entanto, a tecnologia melhorou e naquela época se fazia muita coisa sem essa mesma tecnologia. Então, ele criou esse filme, que eu vou mostrar um pedacinho para vocês aí, um pedaço desse filme aí para vocês. Pois é. Então, depois que ele criou esse filme, ele também foi o protagonista dos filmes de terror. Hoje em dia, quem manda nos filmes de terror e suspense é o Japão, a escola japonesa. Mas ele também criou essa. Ele é criador também dessa coisa do cinema japonês. Ele criou um filme chamado L'amour de Diable, quer dizer, A Mansão do Diabo, né? Foi o primeiro filme de terror, né, já existente, e ele foi protagonista disso. Ele foi protagonista do stop motion, que hoje em dia são programas que fazem, né, os efeitos especiais. E os filmes deles assim eram muito surrealistas, né? Era aquela coisa bem diferente. Então, e assim foi criado o cinema, né? Com um cara que desafiou tudo, que vendeu tudo que tinha, comprou um estúdio muito grande, tipo um barracão imenso, e começou a pegar coisas e criar coisas daquilo dali, né? Para produzir os filmes dele, né? Então não foi uma coisa tão fácil como é hoje de você conseguir material, até para você construir uma cidade, um lugar, né, com material. E ele fez isso naquela época. Então ele é o protagonista do cinema, Jorge Méliès. Valeu, galera. Esse é o quadro Tô de Olho.